Boa noite. Na igreja nós temos 3 grandes festas, né? Que às vezes a gente não relaciona. Nós temos Natal, quando Jesus se encarna, assume a nossa humanidade, vem até nós, nos revelar que nós temos um Pai que nos ama, que somos filhos de Deus. Nós temos a Páscoa, quando Jesus vai fazer o maior ato de amor já descrito no mundo, quando Ele morre para nos dar a vida eterna, a nossa redenção. E depois nós temos Pentecostes. Deus envia o seu próprio Espírito, é o próprio Deus em cada um de nós, para nos santificar. Por que nós vamos ser santificados? Porque o nosso Pai é santo. Então, quando Jesus envia o Espírito Santo, quando Ele sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, é o mesmo convite hoje para nós. Se vocês lembrarem aqui em João 20, quando eles estavam trancados, né, com medo de serem mortos por medo dos judeus, Jesus entra, fala, paz esteja convosco, e fala, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Para quê? Para que cada um de nós, como cristão, possa ser uma testemunha fiel dele no mundo. Como é que nós vamos ser cristãos? Como é que nós vamos ser transformados se a gente não tiver algo que nos santifique e que nos transforma? Do ponto de vista humano, não vamos fazer nenhum progresso. Então o Espírito Santo é que vai fazer uma relação conosco de maturação. Ele vai nos maturar na relação com o Pai e uns com os outros. É uma relação de maturidade. Olha, nós estamos inseridos num mundo que nunca teve tanta facilidade de comunicação. Fala a verdade. Nós estamos até isolados, mas tem tanta facilidade. Conversa em FaceTime, faz live, faz reunião online, reúne gente de todo lado, né, assim? Mas o mundo parece que nunca ficou tão difícil para se entender. A comunicação está aí, mas as pessoas não conseguem se entender mais, né? Vide aí, só vocês observarem como é que as pessoas estão mais irritadas, mais nervosas, muito mais conflito. O povo no trânsito está querendo matar uns aos outros, né? Dá uma fechada, de repente buzina, e de repente, né? A paciência, a tolerância ficou zero. Então, quando Jesus veio até os discípulos, eles estavam reunidos em oração. Então, existia uma unidade. É tão interessante que quando a gente lê a Bíblia, no Antigo Testamento, tem uma história que ela contrapõe Pentecostes, que é a história de Babel. Construção da Torre de Babel. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? É a história de um grupo de homens. Os homens já tinham se tornado tão fortes, tão poderosos, que eles falaram, nós damos conta de construir um caminho que a gente chegue ao céu sem ajuda, sem Deus. Nós construímos o caminho, nós temos poder para isso, temos competência para isso. A gente constrói esse caminho para poder chegar no céu. Chegamos lá, abrimos as portas e sentamos no lugar dele. Alguma relação com hoje? Imagina, né? Então, isso, quando, à medida que esses homens foram construindo, eles foram percebendo que eles estavam construindo uns contra os outros. E eles passaram a não se entender mais. E a brigar e não se entender mais. Isso é mais ou menos o que a gente tem vivido hoje, né? As pessoas também não têm se entendido mais, não têm percebido. Então, em Babel, da mesma forma hoje, as pessoas, o mundo hoje adquiriu tanta evolução na técnica, tanta evolução na ciência. Hoje o homem consegue controlar a temperatura, consegue controlar tempo, consegue controlar tanta coisa, já é capaz de criar tanta coisa, que também rezar ficou inútil. Rezar para quê? Eu preciso de Deus para quê? Eu faço, eu aconteço, eu não preciso mais.